Bom dia, gente, tudo bem? Vamos continuar aqui a pedidos, né? Alguns clientes gostaram, alguns amigos, alunos, enfim, eu fiquei muito satisfeito com o último vídeo, da repercussão, e hoje eu estou fazendo mais um vídeo aqui sobre algumas dúvidas frequentes sobre odontologia, sobre tratamentos odontológicos, tá? E aí mantém atualizado. Eu tenho colocado ele no canal, os vídeos no canal do YouTube, tenho colocado no Instagram também, para vocês poderem acompanharem, e fica aberto a sugestões para novos assuntos. Se for um assunto que eu não entenda, eu aviso, eu tento correr atrás para tirar suas dúvidas, mas de via de regra fica dentro do meu universo da odontologia. Eu vou atualizando os vídeos e vou trazendo algumas informações para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o siso, dente siso, né? Conhecido também como queixal, como dente do juízo, mas o nome verdadeiro dele é terceiro molar. Terceiro molar. Esse dente, ele é um dente que aparece por volta do homem adulto com 16 a 18 anos de idade. Na mulher, às vezes é um pouquinho mais precoce, como tudo, né, que acontece na mulher, nós sabemos disso. Ela costuma a surgir entre 14 e 16 anos de idade. O terceiro molar, o dente siso ou dente do juízo, conhecido como dente do juízo porque aparece quando sai da fase da adolescência para a fase adulta, de jovem adulto, por isso dente siso, né? Esse é um dente que ele era muito importante assim. Primeiro, nossos dentes têm a função de mastigar, sorrir e falar. Basicamente isso, existem outras, mas essas são as três funções básicas dos dentes. Se o dente não está servindo para mastigar, se não está servindo para sorrir, se não está servindo para auxiliar na fala, ele não serve para nada. Então, eu costumo dizer que o dente siso, ele só é funcional, só serve para alguma coisa se ele estiver mordendo, ocluindo. Que isso, na grande maioria dos casos, não é a situação real, não é verdadeiro. Porque geralmente o dente siso, ele não está em oclusão, você não consegue morder. Então, e hoje em dia, com a evolução da alimentação pastosa, industrializada, supermercado, hoje a gente não precisa mais tanto de estar utilizando a função mastigatória, entendeu? Predatória como antigamente. O que é isso? De rasgar, de mastigar muito, de ter potência mastigatória. Com isso, houve uma evolução. Algumas pessoas não nascem até sem o siso, outras pessoas não sabem, por não nascer com o siso, acha que não nasceu com ele. Aí a gente chama no consultório, faz o exame de rotina, que é uma panorâmica. Quando a gente faz esse exame de rotina panorâmica, a gente descobre que a pessoa tem um siso. Aí você fala, mas Felipe, e qual o problema de ter o siso? Eu tenho que tirar ele? Eu posso deixar ele lá? Enfim, vou explicar para vocês rapidamente. O siso tem alguns problemas. Primeiro grande problema, como ele fica alojado dentro do osso, ele está ocupando espaço de osso, de um tecido duro, só que é um espaço que ele cria lá, uma bolinha, para justamente aquela região que ele está não forma osso, com isso a mandíbula fica frágil. O que acontece? Eu vou ali na praia jogar um futevôlei, vou jogar vôlei, basquete, vou jogar futebol, pego uma bolada no rosto, um exemplo. Aí a bolada é mais forte na lateral do rosto, daqui a pouco você vai bater no hospital, aí lesiona, começa a inchar, você não entende nada, vai para o hospital, faz um raio-x, quando vai ver, fraturou a mandíbula. Por quê? Porque tinha um siso dentro da mandíbula, no ângulo da mandíbula, deixou ela mais frágil, mais fina, e com isso tem essa fratura. Outra situação também porque o siso tem que ser removido. Qualquer tecido que não... O que é tecido? Tecidos são células do nosso corpo, né? São formadas um conjunto de células, a gente tem um tecido. Então,
eu tenho um tecido que não é daquela região e ela fica naquela região, ela vai desenvolver algo que não é legal. Ou seja, os sisos, os terceiros molares, os dentes inclusos, eles tendem a desenvolver cistos e tumores odontogênicos. Esses cistos e esses tumores odontogênicos são, na grande maioria, benignos, mas eles também podem ter uma contrapartida agressiva, ou a gente também pode ter ele maligno. E daí, por causa de um terceiro molar incluso, a gente tem uma doença mais grave. Geralmente, isso começa a se manifestar na terceira e na quarta década de vida do ser humano. E aí, só aí que a gente descobre que a gente tem um siso, um terceiro molar incluso. É todo mundo que desenvolve? Não. Existem algumas pessoas que têm uma predisposição, entendeu? Familiar, genética, seja ela qual for, como existem fatores também ambientais externos que fazem a evolução desses cistos, desses tumores, desse siso virar um cisto, um tumor ou até mesmo um tumor maligno, tá joia? Mas não é para todo mundo ficar apavorado, porque tem que ter alguns fatores para isso acontecer, mas com certeza absoluta vai desenvolver uma lesão, nem que seja benigna, que a lesão mais comum associada a esses dentes, aos sisos, é o cisto dentígero, que é a lesão odontogênica mais comum relacionada a dente incluso, tá? Até costumo brincar essa questão de concurso para alguns alunos meus. Mas enfim, voltando, Felipe, o que tem que fazer quando o siso está incluso? Tem que fazer uma cirurgia? Sim, mas antes da cirurgia a gente costuma fazer um exame chamado tomografia da mandíbula ou da maxila, depende. Quando o dente, o siso é inferior, ele geralmente está em íntimo contato com um canal chamado canal mandibular, né? Onde passa o nervo alveolar inferior. E próximo a ele passa um outro nervo, que é o nervo lingual, que é o que dá a sensibilidade da língua. Ou seja, o ideal é um dente que não é comumente removido por qualquer profissional. O ideal para se remover esse dente teria que ser um profissional mais experiente, que tenha no mínimo experiência com cirurgia oral menor, ou seja, um cirurgião bucomaxilo. Alguns estomatologistas também fazem, implantodontistas. Esses profissionais da especialidade odontológica que mexem com cirurgia, eles têm uma habilidade maior e tecnicamente estão mais treinados para poder remover esses dentes inclusos, evitando, na sua grande maioria, qualquer lesão a nervo, a artéria, tudo que vasculariza. Porque não somente um nervo passa ali importante, mas nós também temos uma artéria importante, que é a artéria bucal e também a artéria alveolar inferior. O que acontece? A alveolar inferior é metade da espessura do meu dedo. Se você pega ela, atinge, você pode ter uma hemorragia no transoperatório durante a cirurgia. Então isso é ruim, isso pode trazer alguns problemas graves na recuperação logo após a remoção desse dente. É uma cirurgia que dura em torno de 30 a 40 minutos dos dentes inferiores, em torno de 20 minutos dos dentes superiores, tá? O dente superior ele é mais tranquilo porque não tem as inervações, porém, se não tiver muita habilidade, a pessoa pode fraturar um negócio chamado tuberosidade da maxila, né, na parte superior. Pode também atingir um plexo venoso pterigoideu. Por quê? Porque se atingir ele tem tendência a ter infecções pós-operatórias se não estiver bem medicado. Existe um protocolo rígido de medicação que tem que ser seguido, porque se ele não for seguido a gente pode ter complicações e infecções, tá? E é isso, pessoal. Então basicamente isso seriam as dúvidas. O terceiro molar ou o siso tem que ser removido. É importante que ele seja removido, porque ele é um dente que não é para ficar incluso, ficar dentro da mandíbula.
É importante fazer o exame de rotina panorâmica para saber se tem ele, porque não sangra, não dói, não cicatriza, não tem problema algum. Aquela velha história, a lesão é um achado clínico, só se acha através de radiografia. Muita gente vai no meu consultório, é protocolo meu, eu pedi essa panorâmica e aí eles têm surpresa. A vida toda eu tratei no dentista, mas eu nunca vi, porque quando faz a panorâmica a gente descobre que tem o terceiro molar ou o siso. Tá joia? Aos colegas, tomem cuidado com o nervo alveolar inferior. Na panorâmica é mais difícil de se localizar se está muito em contato ou se está mais medial ou mais distalmente da linha média sagital do nosso corpo, ou seja, se ele está realmente em íntimo contato com o nervo alveolar inferior ou se ele está por trás do nervo ou anterior ao nervo. É uma situação, na grande maioria dos casos, quando a mandíbula ela segue um perfil mais quadradão, entendeu? Que é o perfil de face quadrado, a tendência é ele estar mais vestibularizado. Isso daí é uma tendência, é observação clínica que eu estou falando com vocês. Ele tende a estar mais vestibularizado. Quando o rosto ele é mais afilado, mais feminino, ele tende a estar mais em íntima ligação com o nervo alveolar inferior ou mais lingualizado ao nervo alveolar inferior, tá? Nesse caso, para não ficar essa dúvida ou essa discussão, é melhor você pedir uma tomografia. Com a tomografia hoje a gente tem 100% de certeza da localização do nervo alveolar inferior, juntamente ao terceiro molar incluso, e aí isso evita uma lesão. Mas mais importante que a lesão do nervo alveolar inferior, que é um nervo bem difícil de seccionar, eu já removi alguns tumores, vários tumores de mandíbula e por vezes a gente tem que expor, enfim, e a gente sabe que é um nervo calibroso e tal. Às vezes tem uns danos superficiais que dá uma parestesia em lábio, que fica por um tempo, na grande maioria volta. Existe um caso ou outro que tem uma lesão mais severa que não volta, mas é um nervo mais difícil. O que eu quero dizer é que o nervo lingual, que é o nervo que passa distalmente a região, ao ângulo superior, entendeu? A região de língula pela lingual ali do acesso, onde você vai fazer do segundo molar, tem que tomar cuidado, tem que fazer uma relaxante mais vestibular, porque se seccionar ele com o bisturi, com a lâmina, a pessoa perde a sensibilidade da língua e não volta. Esse é o grande problema. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode me chamar no privado aqui que a gente vai estar esclarecendo, tá certo? Bom dia e até o próximo vídeo.